Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa aqui da cidade de Itapevi, que também já foi de Jandira e trabalha aqui em toda a região há mais de 15 anos na parte de engenharia. Vamos conhecer um pouco da história dele e ele vai contar um pouquinho pra gente da onde surgiu esse sonho de ser engenheiro. Com vocês, eu apresento aqui o nosso amigo Adriano Castro. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Fê. É um prazer enorme estar com você nessa noite. A gente vai conversar sobre engenharia e muito mais no dia de hoje. Com certeza. Adriano, eu sei que assim, engenharia não é uma coisa que você acorda e fala assim, eu vou ser engenheiro. Eu acho que deve ter uma história, e conta um pouquinho dessa história. Isso já veio lá da sua infância, foi na sua juventude. Eu já fiquei sabendo que o seu sonho era ser jogador de futebol, né? Mas como que a engenharia aí lascou o seu coração? Bom, como qualquer menino que nasce numa cidade pequena, numa comunidade, sonha primeiramente, antes de tudo, em ser jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Então, assim, porém chega uma certa idade que a maturidade, os negócios, a vida adulta, ela começa a bater na sua porta. Então, a gente precisa optar se a gente vai ter um crescimento profissional, um futuro, uma casa, uma família, um carro, ou se a gente vai viver naquele sonho que, conforme a idade vai passando, vai ficando cada vez mais distante. Então, e aí surgiu a parte da engenharia, que era uma alternância de quando eu jogava bastante futebol, que eu nasci praticamente dentro de uma quadra de futebol, de um campo, e posteriormente também em paralelo trabalhando em obra como ajudante de pedreiro, como ajudante de eletricista, como o famoso servente de obra, né? Uhum. Então assim, e nesse intermédio a gente jogando bola e trabalhando também desde a minha adolescência, dos meus 14, 15, 16 anos em obra, junto o útil ao agradável, né? Que a parte da engenharia com a parte de gostar muito de matemática. Então, assim, desde de criancinha, desde do ensino fundamental, eu sempre fui muito esperto com número. Eu sempre gostei mais de matemática, para falar a verdade. Português, não. A matemática matemática, física, química, tudo que envolve a área de exatas, para mim, sempre foi muito fácil de lidar, muito fácil de aprender. Então, assim, quando a gente deixa aquele primeiro sonho de lado, a gente vai para uma parte, o que eu quero ser? Então a gente une aquilo que a gente vem aprendendo com os nossos pais desde pequenininho, que é a parte de obra, e junta a matemática. Então assim, quando eu desisti do futebol lá para o final dos meus 17 anos, eu já fui diretamente pensar o que eu ia fazer, porque meu pai sempre deixou claro, eu vou incentivar você, eu vou pagar uma escolinha, porém, se não der certo, quando você completar 18 anos, faculdade. Eu falei, beleza, combinado. Então, quando chegou o final dos 17 anos para o 18, eu já me matriculei em janeiro na faculdade, fiz vestibular na Unifiel, fiz na antiga Uniban, que depois se tornou a Anhanguera, e fiz na FASEC, que era ali em Jandira, na João de Góes. Hoje nem existe mais a FASEC, mas naquela época, lá para 2012, que foi quando eu iniciei o curso, existia a FASEC. Então, assim, passei no vestibulares e iniciei a faculdade com 18 anos e alguns dias, né? Porque eu faço aniversário em janeiro. Sim. Então, em janeiro mesmo me matriculei e no finalzinho de fevereiro já iniciei a faculdade, em 2012. Nossa, apesar de, assim, a gente ter muitos sonhos quando na juventude, né? Por exemplo, assim, no meu caso, meu sonho era ser bailarina, né? Eu fiz muitos anos de balé, né? Eu gostava muito de dança e eu pensava em fazer, né? Faculdade de Educação Física e tudo mais. Mas conforme a gente vai passando, né? Os anos, a gente vai criando outras afinidades, né? E aí, como você disse, você, né, trabalhando ali em algumas situações dentro da sua juventude, te levou a pensar nessa parte da engenharia. Mas tinha alguma coisa, por exemplo, da criança
em você quando você resolveu isso ou não? Por exemplo, você gostava muito, por exemplo, de brincar de trator? Você gostava dessa parte grandiosa da engenharia ou não? Você, não, Fê, eu comecei mais por conta do dia a dia que eu vivenciei mesmo na minha juventude, que eu gostei e fui aí. Porque engenheiro faz obra grande, faz obra pequena, né? Exatamente. Faz manutenção, faz todos esses Sim. tipos de situações. Então, assim, na verdade, não é algo que eu nasci querendo ser um engenheiro. Foi mais algo que, ao longo da fase de pré-adolescência, para adolescência, final da juventude, eu fui trabalhando como eu te disse, eu fui trabalhando em obras com meu pai, com os meus tios, com amigos dos meus pais que me levavam para a obra, porque assim, hoje você tem muito investimento de empresas em jovem aprendiz. Então assim, o Estado em si, ele incentiva os grandes empresários a poder contratar adolescentes para poder formar profissionais para o futuro, né? Então assim, hoje existe muito isso, mas lá em eu fiz 18 anos em 2012, mas antes disso, lá 2008, 2009, não tinha tanto investimento nessa parte. Então, assim, a gente acabava indo sempre trabalhar com nossos pais em obra. Sim. Para quem é mais vamos dizer assim, de uma cidade menos evoluída para uma roça. Então, você acaba que na sua adolescência, você sempre segue o caminho do seu pai, dos seus tios e pessoas próximas, né? Então, foi ali que esse paralelo me puxou. Entendi. Em meio ao futebol que eu jogava bola, porém eu sempre fui trabalhar em obra. Então, meio que essa parte da engenharia, ela me laçou. Entendi. Então, hoje eu até brinco, né? Hoje eu sou engenheiro, mas as pessoas nem imaginam que eu já bati tanto prego e já carreguei tanta lata de concreto nas costas. Sim. Então, assim, isso foi um grande incentivo para mim também poder estudar engenharia. Porque, assim, eu via os grandes profissionais na minha frente fechando contratos, delegando tarefas. Eu olhava e falava, caramba, que bacana. Então, assim, isso juntou essa parte de trabalhar como sempre... no início, trabalhar como ajudante, também me incentivou muito para estudar engenharia, fora gostar muito de matemática. Entendi. Você falando que você, né, acabou seguindo ali a questão familiar. Seu pai trabalha com obra? Quando eu mudei de Osasco para Jandira, meu pai construiu nossa casa. Ele também pegou algumas outras obras de familiares, vizinhos, etc., porque o bairro não era muito evoluído. Sim. Mas porque meu pai é um grande curioso de obra também. Entendi. Mas a profissão principal do meu pai é caminhoneiro. Meu pai hoje, ele parou também com a obra. Com a obra, parou com a parte de carreta. Ele praticamente se aposentou. Por quê? Porque ele construiu alguns imóveis e hoje ele está vivendo, vamos dizer, de uma aposentadoria que ele mesmo criou. Sim. Não, então, isso é importante, né? Os nossos pais, eles acabam dando caminhos pra gente que a gente nem imagina que a gente vai percorrer, né? Você vendo seu pai trabalhando com obra, vendo a evolução que ele teve, igual você falando que hoje ele tem uma aposentadoria que ele mesmo criou, né? Provavelmente mais pra frente você vai também criar uma pra você, porque afinal, quem é engenheiro quer sempre construir, né? Sim, claro. O mais gostoso da engenharia, eu digo, é você ver um terreno ele coberto de terra, coberto de vegetação e posteriormente você vê ele já na sua fundação, no seu primeiro pavimento, no seu sobrado, no seu edifício de tantos andares. Então aquilo ali ele é uma coisa apaixonante que a gente olha e fala, caraca, pô, eu participei disso. Sim. Então, quando a gente passa lá com nossos pais, com esposa, com parentes, amigos, a gente olha e fala, eu participei dessa obra. E é muito gratificante, é um orgulho muito grande pra gente. Você falou agora sobre esposa, sobre Sim. família. Conta um pouquinho dessa parte familiar sua, Adriano. Eu sei que você é casado, né? Como que você conheceu sua esposa? Conta pra gente um pouquinho do nome dela, como que é esse relacionamento, né? Ela te apoia na empresa. Conta pra gente um pouquinho da parte familiar do Adriano. Sim.
Eu tenho meu pai e minha mãe, tenho 2 irmãos. Eu sou o do meio, né? Tenho um irmão caçula e tenho uma irmã que ela é a mais velha. Uhum. Então, e hoje eu tenho sobrinhos, eu já tô sendo até tio-avô, para você ter noção. Meu Jesus, Então, novo assim, gente. Imagina eu aqui, tiazinha, exatamente. porque ele é bem mais novo que eu, gente. Não vou falar a idade aqui, senão vai ficar feio. Pode falar, Adriana. Então, assim, e eu também, eu casei, vai fazer 1 ano, agora em novembro, mas eu conheci a minha esposa tem 3 anos atrás. A gente se conheceu através de amigos em comuns, e aí nós nos apaixonamos, né? Começou todo essa vida conjugal. Sim. E hoje é óbvio, eu coloco ela para me ajudar em tudo. Eu coloco ela para me ajudar no investimento, no empreendedorismo. Às vezes eu estou projetando, estou calculando, estou fazendo laudo, eu começo a explicar para ela. Às vezes a gente também está sentado no sofá, ao invés de a gente assistir um filme, eu coloco lá algum estudo meu na televisão. Ela não entende nada, né? Os números ela não entende nada, mas pelo menos ela acompanha bastante comigo. Sim, essa parte de cálculo na engenharia, eu acho que é a parte que muitas pessoas, quando começam a fazer, desistem, né? Porque é difícil. A Claro, cara dele. é muito. A engenharia, eu costumo dizer que a engenharia em si é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não acho difícil porque eu gosto muito de matemática. Então, assim, Sim. eu acredito que para você estudar engenharia, seja ela qual for, você precisa gostar muito de exatas. Sim. Precisa gostar muito de matemática. Porque é número a todo tempo. Verdade. Porém, eu não acho que... na minha opinião, eu não acho que seja tão difícil. Eu acredito mais em força de vontade. Sim. Porque, assim, difícil no período de faculdade é você acordar às 5 horas da manhã, né? Sim. Você passar o dia inteiro trabalhando, sair do trabalho às 5 horas da tarde. Às vezes, nem ir para casa tomar um banho, fazer uma refeição, já tem que ir direto para a faculdade. Sim. E aí, faculdade até 10 e meia da noite e chegar em casa meia-noite para no outro dia você acordar às 5 e meia de novo da manhã. Então, assim, se fosse um dia, 2 dias, tudo bem, mas é a semana inteira, de segunda a sexta. Durante quantos anos? É o mês, é o ano, durante 5 anos. Então, assim, eu acredito que, assim, difícil não é você fazer faculdade, difícil é você ter muita força de vontade. E para isso você precisa de uma base. Sim. Você precisa do seu pai, você precisa da sua mãe, você precisa da sua esposa, até mesmo dos filhos. Sim. Para te dar uma força e te motivar a terminar. Porque, assim, a faculdade eu costumo também dizer que é igual à escola. Você tem um professor para ensinar e vai de você e a sua dedicação para aprender. E também tirar um tempinho aos finais de semana, nos períodos de folgas, para você também revisar a matéria, estudar um pouquinho mais. Em si, eu não acredito que seja difícil, não. É mais uma questão de humano, né? Você persistir naquilo que você quer, você tem muita força de vontade. Com certeza. Você falou aqui essa questão da dificuldade, né? Sim. De levantar cedo, de ir para o trabalho, depois ir para a faculdade. Essa é a realidade de muitos nós, né, brasileiros, que não somos abastardos, né? Não somos Sim. herdeiros, né? Eu, quando comecei a fazer a faculdade, eu tinha o mesmo percurso, né? Tipo, trabalhava, depois ia para a faculdade, ou ia para a faculdade, depois trabalhava. E você, me contaram aí que você tem uma tatuagem representando esse esforço da época da faculdade, sim, né? Conta pra gente sobre essa tatuagem, se quiser, mostra aqui pra câmera. Na verdade, eu tenho 2. Eu vou mostrar primeiro a que eu fiz primeiro, que é esse... Na verdade, é uma fórmula que eu modifiquei. É uma fórmula da parte de momentos que você calcula na engenharia, que muitos engenheiros que estiver assistindo vai entender, que é uma fórmula de você calcular o concreto, o engaste, momento fletor, flexão e etc. E a fórmula é momento, aí é P vezes L ao quadrado sobre 8. E eu modifiquei ela para um objetivo que eu queria na minha vida. Então, eu fiz uma mãozinha, que significa Deus. Sim. Uma casa, que significa seu lar, sua família. E um coração ao quadrado. Um coração ao quadrado é o nosso casamento. E ao quadrado, quando você multiplica 2, vem a terceira pessoa, que no caso é o meu sonho de ser pai, de ter um filho. Sim. Eu já tô enchendo o saco dela, para que ela possa
possa vir aí nesse próximo ano. E sobre tudo aquilo que te faz mal, que Entendi. simboliza aquilo que é menor para 18 anos, que é toda a parte que todo mundo tem também na juventude, né? Que é Sim. bagunça, bebedeira e etc. Então, assim, eu fiz essa tatuagem simbolizando mesmo a engenharia, que quando você quer um objetivo, você focando nisso aqui e deixando a parte que está abaixo disso daqui para lá, você consegue chegar. E a outra, não sei, eu vou tirar o relógio aqui para ver se dá para enxergar. A outra é um... Aqui, gente, ó. A outra simboliza um rapaz de touca e fone, ele está Sim. encostado com a cabeça no ônibus. Simboliza, tipo, 5 anos mais um ano de pós, que foi a época que eu estudava, que eu vinha com a cabeça encostada, chuvas, frio, calor, ônibus lotado. Simboliza essa fase que eu vinha sempre com a minha cabecinha encostada no vidro do ônibus, às vezes dava umas pancadas dormindo, Sim, né? normal. Mas simboliza essa fase que eu vinha sonhando com o momento que eu estou chegando hoje, que eu estou conquistando hoje, né? Sim. Então, naquela época, muitas vezes vinha na sua cabeça o que eu estou fazendo. Enquanto meus amigos estavam se divertindo, eu estava na faculdade, numa sexta-noite. Sim. Então, essa tatuagem simbolizou muito para mim, que é essa fase de, tipo, pensativa. Porque, assim, na época da faculdade, eu nunca tive um amigo, assim, para poder ir para a faculdade junto. Pra poder, é muito difícil, né? Então, Mas é uma questão de escolhas, né? Então, assim, você é um pouco mais novo do que eu, mas, assim, na minha época ainda era mais difícil estudar, fazer faculdade. Então, era poucas pessoas que faziam. Hoje, o ensino, ele tá um pouco mais popular, as pessoas têm um pouco mais de acesso, tem muitas universidades, né? Acabou barateando um pouco, apesar de a educação ainda ser cara no nosso país. Então, assim, acho que da época que eu comecei a faculdade, eu só estudei, né? Depois outras amigas fizeram faculdade. É lógico que, assim, eu saí de Itapevi no primeiro ano do ensino médio e fui estudar em Osasco, né? Eu fui estudar na Fundação Bradesco. Então, lá já a realidade já era diferente. Mas se eu pegar os meus amigos da época que eu estudei aqui em Itapevi, né, no Briquet, muitas pessoas vão lembrar que é a escola aqui do centro, poucas pessoas se formaram, assim, logo em seguida, né? Fez ensino médio e em seguida ingressou em faculdade. Então, teve uma pausa ali para depois começar. E eu creio que, assim, na nossa geração, isso é muito latente. As pessoas, ela vivenciou muito nisso. E você é um caso de sucesso na vida, né? É porque, assim, ó, eu fiz 18 anos, eu já me matriculei. Então, para você ter noção, eu fiz uma faculdade de 5 anos, com 22 anos eu já era graduado. Sim. E aí eu fiz eu terminei 2016, dezembro de 2016, fiz a colação em março de 2017, em setembro de 2018 eu já era pós-graduado, já tinha feito uma pós. Então, assim, eu nunca fui muito, assim, de esperar para fazer as coisas. Eu gosto das coisas tipo papum. Sim. Se a gente tiver que fazer, você também é ligado no 220? Não, 220 total. Muito. Muito, você não tem noção. Então, assim, e essa época, essas tatuagens, elas simbolizam muito essa fase. Então, assim, poxa, eu tinha uma inveja boa das pessoas quando eu via as pessoas sentadas no ônibus com um amigo do lado e ia conversando o caminho inteiro. Eu não, era cabecinha no vidro, com sono, às vezes voltando extremamente cansado, escutando uma musiquinha, muitas vezes passava do ponto. Eu nunca tive essa inveja de ter alguém para ir para a faculdade comigo, porque, na verdade, gente, eu sou bem antissocial às vezes, sabe? Principalmente quando eu tô com sono. Então, o que eu rezava para não encontrar ninguém. Eu ia de trem. Eu rezava para não encontrar ninguém no trem, só para eu poder ir dormindo. Mas para você ver como existem, as pessoas são diferentes, né? Eu preferia dormir cansada ali, né? Acabada, do que encontrar alguém. Se eu encontrava alguém, eu fingia que eu tava dormindo. Se você me encontrou nessa época, não era por mal, eu só tava cansada. As pessoas que me encontraram, com certeza, eu tava capotado também. Mas era
era uma situação que, assim, gostaria muito também de ter dormido por querer, mas também gostaria muito de pelo menos metade desses 5 anos, ter uma pessoa para poder vir conversando, trocando uma ideia. É porque, querendo ou não, um acaba motivando o outro, Sim. né? Eu pensando agora em talvez fazer uma segunda graduação aí. Uhum. E eu tava conversando com uma amiga de profissão, e aí ela pegou e falou assim, ai, vamos fazer? Eu falei assim, olha, vamos, se a gente for, vamos logo, porque senão, aí pelo menos uma motiva a outra. Porque, querendo ou não, conforme vai passando os anos, a gente ainda vai ficando mais cansado, porque tem outras atividades, né? Sim, exatamente. Tem a casa, no caso, né, da gente, mulher, tem a casa, tem o filho. Acaba, não que o marido não ajude, meu marido ajuda muito, só que, querendo ou não, tem a maior responsabilidade da carga fica para a mulher, né? E aí eu falei assim, vamos logo, porque aí a gente já começa e já termina logo. E aí é onde entra a base familiar. Na época que eu estudei, eu morava com os meus pais, tanto na graduação quanto na pós. Então, assim, às vezes tinha uma molezinha, chegava, às vezes quando dava tempo de sair do trabalho, chegar em casa, aí tinha um pãozinho fresquinho para você poder levar. Tinha uma jantinha para você engolir rapidinho. Sim. Então, assim, essa é a parte boa, mas quando você realmente vem para a fase conjugal, você tem, não só a mulher, mas o homem também. Eu ajudo muito minha esposa, então lavo o banheiro, tá certo, limpo janela. Lá em casa, meu esposo faz o mesmo. Fora a parte, não, se ela vê um parafuso no chão jogado, ela acha, você não é engenheiro, você tem que dar conta desse parafuso. Eu falo, mas não é assim, é um parafuso. Mas na sua casa é aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeta de pau, ou não? Você dá conta das partes de engenharia da sua casa? Não, total. Engenharia lá é comigo. É elétrica, até chuveiro, é tomada. É toda essa parte de engenharia eu faço. Troco parte do gás. Quando eu mudei mesmo, que eu me casei, que eu mudei lá para apartamento, eu fiz toda a parte. Tanto a RT, precisa, quanto a parte de instalação do gás, teste do gás, toda a parte elétrica, instalação de chuveiro, pintura, fiz toda essa parte. Conta, então, a gente já entrando nessa parte de serviços, Sim. né? Quais são os serviços, assim, que o engenheiro faz? Porque as pessoas têm na cabeça o engenheiro só de construir da alvenaria grande, né? Da obra grande. Mas não, tem muitos trabalhos que são feitos por vocês, inclusive trabalhos de projeto, né? Sim. Não só a mão na massa ali, a execução, mas o projeto, tudo que vem antes. Sim. Conta um pouquinho pra gente essa parte dos serviços que vocês realizam. Claro. A engenharia em si, a sua casa, a minha casa que eu moro hoje, ela nasceu primeiramente de uma ideia e posteriormente de um projeto, de um anteprojeto, de um projeto básico, posteriormente de um projeto executivo aprovado em prefeitura, para depois se tornar isso aqui. Então, assim, primeiro tem um estudo de viabilidade, você tem todo o estudo da CETES, você tem estudo da prefeitura, matrícula de terreno e etc., para depois ir para a parte do projeto. Quando você tem a aprovação, que sai o alvará da construção, já é a parte mesmo de executar. Mas antes disso tem toda essa parte documental e burocrática de financiamento, prefeitura e etc., Então, quando chega a parte do projeto, que chega o projeto executivo, ali é executar. É pegar aquilo que foi feito de um projetista estrutural, que lá está estudo de solo, que é geralmente o SPT, fundação calculada, pilar, viga, toda a alvenaria estrutural, se for o caso, ou alvenaria convencional. A alvenaria convencional é os blocos convencionais, e a alvenaria estrutural é aquele bloco estrutural onde você faz toda a parte de grout nele, a gente preenche tudo com concreto, aí você tem as suas partes que a gente coloca o aço, e a alvenaria convencional é aquela que você tem as vigas, você tem um pilar, e ela é uma parede de vedação, é um bloco simples, né? Sim. Um bloco cerâmico, enfim. E aí tem a parte, posteriormente, do AVCB, que para edifício você precisa, para condomínios, edifício você precisa de um AVCB ou para comércio, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Sim. Que tem o CLCB. O CLCB é o certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é para comércio e em pequenas empresas, vamos dizer assim, ou área
até 750 metros quadrados, Sim. que não ultrapasse 12 metros de altura e você tenha uma quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, lá você tem que fazer toda a sua sinalização, você tem que fazer sua identificação, luz de emergência. E aí, já de 750 metros quadrados para cima, já é um projeto... já é o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que aí já é um projeto aprovado lá no Corpo de Bombeiro, que aí já é algo bem mais complexo. Que aí você tem sistema de hidrante, você tem toda a alarme central de incêndio, que é o Springer, e etc. Já é algo maior conforme a edificação. Sim. No caso, na sua empresa, na ASC, vocês fazem todos esses serviços? Por exemplo, se alguém precisar tipo, de um pré-projeto, de um projeto, vocês executam isso? Fazemos. Na ASC a gente faz CLCB, AVCB. Nós fazemos também a parte, vamos supor, você mora em um apartamento, você quer fazer uma reforma. Então, você pode solicitar para a ASC uma RT de responsabilidade técnica que eu ou a minha sócia, que hoje ela não conseguiu comparecer por motivos familiares, porém eu tenho uma sociedade hoje também. Então, eu ou ela, ou uma outra pessoa que trabalha com a gente, ela vai visitar seu imóvel, vai ver tudo aquilo que você precisa fazer. Às vezes, você precisa fechar uma sacada, você precisa fazer uma alteração de uma parte elétrica, instalar um ar-condicionado, trocar o piso. Então, a gente faz toda essa vistoria e a gente faz um laudo em cima disso e emite um RT para que você possa entregar para o condomínio para dizer assim, ó, condomínio, eu tenho um responsável pela minha obra. Então, assim, eu fui instruída, eu não fiz nada da minha cabeça. Sim. Então, assim, eu fui instruída através de um profissional, de um engenheiro ou um arquiteto, para que eu possa fazer seguindo as normas. E aí a gente também faz toda a parte de laudo. Então, vamos dizer assim, você está com um problema estrutural na sua casa e você precisa fazer você precisa certificar isso na prefeitura. Então, você precisa de um responsável para ir lá e avaliar a situação do seu imóvel, para ver se ele tem patologias agressivas, se são patologias ativas, se são passivas. Ativas é aquelas patologias que, tipo assim, começou a fissurar, começou a trincar e ela continua trincando. Ou seja, vai um profissional, um engenheiro, ele começa a fazer toda uma medição dessas fissuras para ver se elas estão progredindo. Se ela passou de 1 milímetro para 1,2 milímetros, para 1,5 milímetros, 2 milímetros. E também a parte de reforço estrutural. Então, assim, se é um caso já que você precisa fazer um reforço, então a gente vai emitir um laudo, uma RT, para que você possa entrar com um pedido de reparo, seja na construtora, seja na prefeitura, seja para qualquer tipo de órgão. Entendi. Essa questão da ART vem se popularizando bastante por conta da questão dos condomínios, né? Sim. Toda pessoa que mora em prédio, hoje ela não pode fazer uma reforma, tipo, decidir trocar o piso e lá simplesmente trocar. Ela tem que chamar um engenheiro para poder fazer essa RT. Com certeza. Só depois que já entrega dessa RT no condomínio e autorizado que é possível fazer a reforma, né? Hoje em dia a gente não é mais dono nem da nossa própria casa, né? Exatamente, com certeza. E por que, Fê, que acontece? Por que precisa ser dessa forma? Porque, assim, muitas vezes, se você não é instruída, você pode causar algum dano que possa prejudicar seu vizinho de baixo. Vou te dar um exemplo. Então, assim, se você vai arrancar o seu piso do banheiro ou o seu piso da área de serviço, se de repente você não for, você contrata lá, vamos colocar aí um profissional que ele não tenha uma competência técnica para te instruir. E ele vai lá e usa um martelete de impacto para arrancar esse piso. E ele acaba danificando a impermeabilização ou uma parte da laje, você pode ter problema com infiltração na casa de baixo, na unidade de baixo. Então, imagina o vizinho de baixo acionar o condomínio dizendo, lá em cima fizeram algum tipo de trabalho que danificou alguma parte da laje, da estrutura e está vazando em cima do meu forro, em cima do meu armário, em cima do meu guarda-roupa, na saída de elétrica do meu banheiro. Sim. E aí, quando você contrata um profissional, um engenheiro ou um arquiteto, ele vai te instruir. Ele vai falar assim, Fernanda, faça dessa forma.
não use o martelete de impacto. Ou se você for quebrar uma parede, toma cuidado com que aqui pela sua planta que a construtora deixou, tá passando uma tubulação de água, tá passando uma fiação. Então toma cuidado, faça desse jeito. Essa parede aqui você não pode ter nenhum tipo de perfuração, ou você não pode arrancar ela. Por quê? Porque ela é estrutural, ela faz parte da concentração de carga que o prédio está colocando sobre ela. Então, se você arrancar, você pode ter um problema gigantesco, não só na sua unidade, quanto no prédio. Você pode prejudicar. Sim. Essa questão que você falou, de a gente acabar prejudicando, né, o vizinho, né, de baixo, lateral, é muito recorrente, né? Porque acontece assim, muito. Eu conheço muita gente que... Eu não moro em prédio, né? Moro em casa, mas a minha casa ela é germinada, né? E aí a gente até teve um problema recente, não necessariamente porque o vizinho foi fazer uma reforma, mas eu acho que foi um problema de tempo mesmo, que às vezes precisa de manutenção. Ele começou a vazar a caixa d'água dele, né? Sim. Então, como a minha casa, ela é germinada dessa parede para cá, aqui é a outra casa, essa casa é para cá, e aqui a gente tem um recuo e não é mais germinado. Mas aí o que aconteceu? As caixas d'água lá em cima, ela fica uma aqui e outra aqui. Aí, essa caixa d'água dele começou a vazar e começou a perfurar água. Daí teve um dia que eu olhei a minha parede toda amarela. Então, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo com a minha parede, né? Aí, beleza. Eu falei, Felipe, sobe lá em cima pra ver. Aí ele foi lá e aí olhou. Aí sempre entra o marido nessas partes, é o marido de aluguel, gente. O meu marido de aluguel é meu marido mesmo. Aí ele pegou, olhou pro vizinho, porque na parte do telhado dá pra você olhar. Ele viu que tava a laje cheia de água. Sim. Aí lá vai, a gente fala com o vizinho. Então eu fico imaginando, isso somos dois. Imagina quando são mais apartamentos, né? O problema é gigantesco. Então, assim, nesse caso, precisa verificar lá na concepção estrutural como foi feito, porque provavelmente, por mais que na sua caixa d'água vazou, se você não tem nenhuma passagem, nenhum vão, se a água caiu somente na laje, não deveria ultrapassar a laje, porque se a impermeabilização está 100%, ela vai ficar ali empoçada em cima da laje, e aí, se tiver a caída bonitinha, ela escoa pro ralo, ou você vai ter que ir lá com o rodinho e levar pro lado. Ralo. Perguntando em relação a essa questão de manutenção e tudo mais, você faz o documento, né, e orienta, e você tem também mão de obra para poder mandar, por exemplo, se alguém vem pedir para você um serviço, assim, eu preciso dessa ART. Você tem alguém também para indicar para fazer essa obra para mim? Ou não? Vocês só fazem a parte documental? Não. Além dos projetos estruturais, arquitetônicos, laudo, e essas aprovações e órgãos, a gente também faz a parte de mão de obra. Eu tenho equipe para fazer o setor de você precisar colocar um piso, se você precisar de pintura, se você precisar de impermeabilização, a parte de ar-condicionado. A gente faz toda essa parte. Eu tenho equipes, inclusive eu tenho algumas obras rolando aqui na região de Barueri, Itapevi, eu tenmo uma em Moema, uma em Osasco. Legal. Então, eu tenho essas equipes distribuídas que elas estão fazendo algumas reformas e obras estão espalhadas. Então, assim, nos contatou, a gente vai fazer, óbvio, primeiro uma análise, uma visita técnica que você precisa, a gente apresenta o orçamento e você gostando da nossa empresa, gostando do orçamento, a gente fecha e a gente faz um cronograma, um planejamento para executar também. Entendi. Além dessa parte, eu sei que vocês têm um diferencial na empresa de vocês, que é a parte de soluções, e vocês estão fazendo também agora trabalhos para condomínios, né? Como que funciona isso? Como que uma empresa de engenharia consegue prestar um serviço para um condomínio? Qual que é o serviço que vocês levam e a comodidade que vocês levam para esses condomínios hoje? Aí nessa parte entra também uma sacada que eu tive e também uma parceria que eu fechei com a Ana, que ela tem muito conhecimento também nessa parte de soluções, parte de gestão de condomínios. Então, juntou o útil ao agradável. Sim. Eu tive essa sacada quando... É até uma coincidência que foi posteriormente ao meu noivado. Eu trabalhava... Antes disso, eu trabalhava numa construtora.
que a gente fez algumas obras em Santana de Parnaíba. E aí a obra terminou, eu saí de lá e eu estava fazendo algumas entrevistas para outras construtoras antes de criar o meu negócio próprio, esse CNPJ. Então eu tinha uma viagem marcada de noivado, fui, noivei, voltei, e aí eu tinha 2 propostas na mesa para mim poder avaliar. Eu tinha uma proposta para gerenciar um condomínio, porque assim, eu não tinha, vamos dizer assim, essa sacada do pós-obra. Pós-obras que eu digo depois de pronto, depois que você entrega a chave lá para o morador, porque assim, eu sempre fiz obra assim, a gente começa lá do terreno, do mato, da fundação, ergue, pinta, entrega a chavinha na sua mão e bonitinho e tchau. Uhum. Eu não tinha essa sacada. Pai, e depois, Fernanda? Eu não tinha essa sacada. As então, adaptações, assim, né? Exatamente. A manutenção geral do pós, né? Então, assim, eu voltei, eu tinha essas 2 propostas, uma proposta de uma construtora para fazer um edifício aqui em Carapicuíba e tinha uma proposta de um condomínio para poder gerenciar também. E aí acabou que, enfim, eu estava praticamente certo para trabalhar na construtora. Sim. Apalavrado, já tinha entregado até os documentos e eu ia trabalhar lá CLT. E aí eu tinha também essa proposta do condomínio, para ser o engenheiro deles lá, dar uma força para eles. Então, assim, acabou que travou lá uma negociação da construtora com um banco, assinatura, e eu acabei e fui fazer um gerenciamento do condomínio. E lá me deu um start, eu descobri uma outra parte de engenharia que talvez se essa construtora não tivesse dado esse pepino, talvez até hoje eu não conheceria. Que é o pós, é a manutenção. Toda a parte de uma gerência de um condomínio, de uma gestão de condomínio, que é você entrar lá dentro, você ter o funcionamento do reservatório, você ter o funcionamento de todo o circuito de iluminação, reforma de espaços. Então, assim, me abriu um leque que eu não imaginava, eu não tinha essa ideia na minha cabeça. Foi onde também eu acabei conhecendo a Ana e em diversas conversas com ela, em reuniões, a gente falou, poxa, vamos partir para essa área também? Então, hoje a gente também, além de toda a parte de projeto, estrutura, obra, a gente também oferece dentro da ASC essa parte de gestão de condomínios, que tem a Ana, que é engenheira elétrica, eu sou engenheiro civil com formação em pós-graduação, e também a gente tem a parte que a Ana tem conhecimento também, que é a parte de gestão. Sim. A parte de marketing também que a gente faz também, então a gente puxa tudo isso agora pro CNPJ da ASC. Então, assim, você precisou construir, você tem a ASC. Você precisou do pós, você tem a ASC. Você precisa de um marketing, você tem a ASC. Então, assim, a gente uma empresa que a gente conseguiu diversas formas de atender a sua necessidade. Então, assim, eu digo que se você vem hoje e senta numa mesa comigo, você vai conseguir resolver o seu problema. Com certeza, né? Porque não é só engenharia, né? É uma engenharia e soluções. Nossa, Delphi, super top isso, né? Eu digo assim, quando eu montei a minha agência, né? Ela é soluções estratégicas. Porque a comunicação, ela é muito mais do que um folheto, ela é muito mais do que, né, uma arte, um designer aqui que a gente faz. Ela tem muita coisa envolvida. Sim, então, quando a gente oferece essa parte de soluções para o cliente, abre-se, né, um leque gigante. Então, por exemplo, geralmente a construtora, ela se limita ali em fazer a parte da construção da alvenaria. Mas como que você vende a construção que você fez, não é verdade? Não só a venda, eu digo, para o cliente final, mas como que você monta um portfólio para você mostrar depois? A maioria das vezes que eu fui trabalhar com parte de engenharia, era sempre assim, mas você tem uma foto da obra, do começo, meio e fim? Né? Você consegue mostrar isso visualmente? Não, e aí você faz obras gigantescas, mas que você não tem ali o dia a dia e mostra, né? Consegue mostrar um portfólio para o cliente.
que você concorda aqui comigo que, no caso, o engenheiro ele não tem essa expertise? Não. Como que o engenheiro ele vai tocar a obra e ele vai fazer a parte de comunicação visual? Não vai. E ele Por isso tem a Fernanda, viu, gente? Exatamente. Então, assim, olha, então já vamos começar a conversar sobre isso que dá certo, hein? Com certeza. Então, assim, veja bem, além de eu fazer a obra, eu preciso ir para uma próxima, porque eu não posso parar naquela. Com certeza. Então, assim, ou eu tenho uma... Ou você vê a parte técnica. Exatamente. Ou eu vejo a parte de visual do marketing. de comunicação. Uhum. Então, assim, eu preciso vender o meu peixe. Com certeza. Por isso que a gente, além do engenheiro, a gente precisa ter uma pessoa que ela tem a expertise em uma outra parte. Soluções, no marketing. A gente precisa ter uma pessoa, uma contabilidade de confiança. Porque até mesmo para você chegar na parte da construção, da execução, tem tudo isso que envolve o antes. Tem a questão de imposto, você tem a questão... Toda essa parte de contabilidade. Então, assim, para você chegar na parte executiva, poxa... É chão. É chão demais. A parte executiva é a parte mais fácil, né? Sim. E essa questão da engenharia, existe muita legislação, né? Também. Sim, muita. Né? E muda muito de cidade para cidade ou não? Essa parte eu tô perguntando, é curiosidade minha mesmo. Você que já trabalhou em várias cidades, assim. Não, muda. Cada cidade ela tem as suas próprias leis municipais, né? Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo aqui da nossa região. Em Jandira, quando você vai fazer a parte do seu ISS, que é Imposto sobre Serviço, é uma taxa. Uhum. Então, vamos lá. Você tem um endereço fixo em Itapevi, né? Uhum. Então, Itapevi, quando você for aprovar um projeto, você vai pagar lá uma taxa e todo projeto que você fizer fora, você consegue usar seu ISS que você pagou em Itapevi. Então, em outras regiões, você vai pagar esse ISS eventual, é uma pequena taxa, mas a taxa anual você paga na onde o seu CNPJ ele foi aberto. Sim. Então, assim, e isso muda de cidade para cidade. Se você não tiver pago lá, se for pagar em outra cidade, é um outro valor. Uhum. E aí você tem toda a questão de nota fiscal, você tem a questão das suas competências que você coloca no seu CNPJ, que para cada tipo de KNAI você paga um certo tipo de imposto. Então, da engenharia é um absurdo. Então, assim, eu posso até te dar um exemplo. Vamos colocar em valores, em números. Você fecha lá você vai no seu cliente, você fecha uma obra lá, 100 mil, vamos dizer assim. Só que 100 mil é um número, na nossa cabeça a gente fala, poxa, 100 mil é um número grande. É muito dinheiro. Porém, quando você vai diluir isso para imposto, cara, você vê que não é um número grande. Você vê que é uma obra super pequena. Então, assim, por quê? Porque você tem imposto, só de imposto de engenharia, você chega de 20% a 30% de imposto que você deixa retido. Ou seja, de 100 mil, 30 mil Mais ficaria para vamos colocar uma média, 25%, 25 sim. mil. Então, veja bem... Haja dinheiro, né? Exatamente, já caiu para 75%. Então, para fazer uma lucidez rápida, já caiu para 75 mil, porque você deixou 20 retido de imposto. E aí, vamos lá, vamos estimar que você fez o seu orçamento e sua obra deu uns 50 mil. Isso dizendo mão de obra e material. Mão de obra é o que você vai pagar para o funcionário, se ele for CLT, Sim. ou se for um terceiro, ele vai fechar um pacote para você. Sim. Então, vamos lá. 25 de imposto, 50, então sobrou 25 de lucro. Que ainda tem outras questões para pagar, né? É o dia a dia que você vai visitar a obra. Custo de mobilização, custo de refeição, custo de material que você também... Porque, assim, o engenheiro ele precisa também comer, ele precisa de um capacete, ele precisa de uma bota, ele precisa de uma treina, ele precisa de uma treina digital, ele precisa de ferramentas para poder fazer o trabalho dele. Sem contar o gasto com o escritório, né? Água, luz, telefone, internet. Exatamente. Então, assim, veja bem, você tem 25 de imposto e você tem 25 de lucro. Então, assim, você divide com o governo algo que, tipo assim, é 25 para cada, só que você é a mão de obra e você que luta, você que é o responsável técnico, você que dá a garantia e o governo, ele só recebe. Só recebe. Eu quero ser uma sócia assim. Exatamente.
Você entendeu? Então, Todo assim, mundo gostaria, né? por isso que, poxa, no Brasil às vezes é complicado. Uhum. Porque quando eu era CLT, eu sempre tive um sonho, empreendedorismo. Hoje que eu estou no empreendedorismo, óbvio, vou continuar, porque é muito bom, é muito gostoso. Tem essas partes que são... que deixam um pouco a nossa margem um pouco baixa, porém é muito gratificante também você ter o seu próprio negócio. Sim. Mas você consegue entender que, tipo assim, poxa, você poderia, se o governo ele não te cobrasse tanto imposto, poxa, todo mundo vivia muito bem. Isso a gente está falando eu te dei um exemplo de 100 mil e de milhões. Com certeza. Então, se é 1 milhão, é 250 mil retido. Sim, é Você muito entendeu? dinheiro, muito dinheiro. Não, assim, você trabalhou em várias obras grandes, né, realizadas em prefeitura. Sim. Né? Então, assim, o seu portfólio, ele é gigantesco. Eu sei que, assim, você já, né, trabalhou em obras em Santana de Parnaíba, muito grande, né, e você trabalhou em empreiteiras muito grande, e agora você tá aí com o seu negócio. E já tá aí também com as suas obras, né, espalhadas aí pela região. Mas, assim, você é um exemplo para muitos jovens, né, que estão assistindo a gente, de que, assim, independente das dificuldades que a gente enfrenta com a questão burocrática, né, é possível, né, a gente sair, né, de CLT para a gente sonhar o nosso negócio e concretizar, né? Claro. Como você disse, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Vai assim, perder umas noites de sono, mas vai. É aquilo que eu sempre digo, né? Você precisa parar de sonhar acordado. Porque sonhar a gente nunca pode parar de sonhar. Porque se a gente não sonha, a gente não realiza. Mas a gente precisa parar de sonhar com os olhos abertos, né? Então, assim, você precisa correr atrás. Porque muita gente, ela olha pro grande empresário de sucesso, pro rico, vamos dizer assim, pros donos de construtora, falando da minha área. Mas será que esse cara ele fica a maior parte do tempo na internet? Será que ele fica assistindo uma televisão, no TikTok? Não, ele não fica. Ele, com certeza, dia após dia, ele está buscando conhecimento. Então, assim, e falando da parte do portfólio, poxa, eu já fiz... Cara, eu acredito que, assim, a única obra que me falta no meu portfólio é pontes. Porque eu já fiz pavimentação, eu já fiz hospital. Sim. Tanto a parte civil quanto a parte importantíssima que é o ar-condicionado e climatização. Sim. Que é assim, no hospital, e até mesmo a partir de hoje, todo mundo que estiver assistindo, entre no hospital e comece a enxergar essa parte, porque eu também não enxergava. Uhum. Então, assim, o hospital, fora a parte civil, que eu falo, estrutura, existe a parte do ar-condicionado. Então, é uma obra dentro de outra obra. Entendi. Porque assim, ó, quando você vê aquele forro fechadinho, você vê aquelas grelhas, poxa, por cima daquele forro tem tanto duto, tem tanta máquina, que a gente não imagina. Sim, então, e assim, no hospital é importante por conta que, pela proliferação até de doenças, né? Exatamente. Tem que ser feito a climatização, porque quanto acho que mais quente, mais prolifera, né? Eu não sei, porque assim, você precisa, tem certos tipos de maquinários que você tem numa sala de ressonância, numa sala de raio-x, que precisa de uma certa temperatura. Uhum. Fora também toda essa parte de proliferação. Então, assim, o hospital, ele é 100% lacrado. Você vê que no hospital você não tem uma janelinha que você abre. Você tem um ar-condicionado, então é tudo fechado. E lá você tem tanto seu duto para poder insuflar, que é levar o ar gelado, tanto a parte de exaustão, que é para retrair, ele entrar dentro da máquina, filtrar e sair lá na cobertura, na exaustão. Uhum. Então, assim, o hospital é uma obra muito grande. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de, em Santana de Parnaíba, no novo hospital que fica em frente ao estádio municipal, eu participei dessa obra e foi para o meu portfólio, para o meu conhecimento e para a minha experiência, foi uma obra muito, muito gigante e uma obra que me trouxe muito conhecimento. Sim, essa parte de ar-condicionado é bem difícil, porque assim, existe pouco, pelo menos assim, quando a gente foi licitar, ou quando a gente foi ver essa parte, quando eu trabalhava em prefeitura, é um serviço que não tem tanta mão de obra qualificada para poder fazer, né? Então, assim, então fica aqui a dica, viu, gente? Ele já fez, então, ó... Exatamente. sabe fazer, porque não é Pode me contratar.
Me chama no WhatsApp, me chama no deixa, direct do Instagram. Já deixa aí o seu WhatsApp, seu Instagram, Adriano, pra galera. Porque assim, daqui pra frente, a maior parte das pessoas vão morar em condomínios, Sim. em prédios, né? E vão precisar, pode não estar precisando hoje, gente, mas você sempre vai precisar, em algum momento da sua vida, de um engenheiro. E nada melhor do que pegar um engenheiro de confiança e que Sim, tenha aí claro. mais de 15 anos de mercado, E né? hoje em dia, Fê, tá muito difícil. Eu digo porque, assim, é muito difícil você... Hoje eu tenho uma equipe, mas para mim poder fidelizar mesmo, assim, posso até dizer fidelizar, foi muito difícil. Porque, assim, é muita rotatividade. Sim. Então, quando você acha um profissional de confiança, você tem que apostar nele, você tem que investir, você tem que remunerar bem. Porque senão você acaba perdendo pro mercado. Com certeza. E, tipo assim, o profissional bom hoje, cara, é muito escasso. Principalmente na parte de construção civil. Sim. Tá muito escasso mesmo. Não só para essa área. Eu também vejo por fora, conversando com outras pessoas, para as outras áreas também tá muito ruim de mão de obra qualificada, né? Quem é empreendedor sabe que não é que falta emprego, gente, falta mão de obra. Exatamente. Né? Emprego não para. A gente tem... conhecendo a Ana, que é da parte, né, de gestão de pessoas também, conhecendo outras pessoas que é da parte de RH, a gente sabe que, assim, emprego tem. O que falta bastante é mão de obra, né? E aí, o que acaba dificultando a vida de nós empreendedores. Sim. Porque a gestão de pessoas é muito importante numa obra. Eu digo obra falando do meu CNPJ, que é para engenharia. Então, a gestão de pessoas dentro da obra é muito importante. Porque, querendo ou não, às vezes calha até mesmo dos colaboradores eles não ter um ensino fundamental, um ensino médio. Então, você tem que saber lidar. Com você certeza. tem que ter um jeitinho de falar. Sim. Então, assim, é muito bom hoje ter uma equipe fidelizada, consolidada. Porque eu consigo ter a confiança e consigo também buscar outros projetos, porque eu sei que eles não vão me dar nenhum tipo de trabalho. Com certeza. Adriano, deixa então o seu WhatsApp, Sim. caso alguém queira entrar em contato com o Adriano. Claro. Tanto para obra, ou se você quiser trabalhar na equipe dele também, vai saber se tem uma vaguinha ali, né, Adriano? A gente sempre tem. Sempre estamos precisando, com certeza. Qual que é o seu WhatsApp? O meu WhatsApp é o DDD 11 93006 7899. Adriano, falar assim sobre esse assunto, né, tipo, tão diferente que é a engenharia, Sim. eu acho que assim, é a primeira vez que eu faço um programa sobre isso. E foi muito importante, foi uma conversa super fluida, porque às vezes a gente não sabe o tanto que a gente utiliza de engenharia no Sim, dia a dia nas nossas vidas. Então, eu te agradeço, né, muito por você ter aceitado aqui o convite, né, do nosso podcast e conhecer um pouco da sua história, Sim. ver, né, que aquele menino que pensava em ser jogador se transformou hoje num homem de negócios, no engenheiro. Exatamente. Né? É uma referência para muita gente aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais para a galera, né? Fala aí para o pessoal, deixa uma mensagem, né? Assim, de superação, que é o que você teve na sua vida. Sim. Primeiramente, eu agradeço novamente por ter aberto o espaço para que a gente pudesse trocar essas ideias sobre engenharia, pudesse também divulgar o nosso trabalho. E talvez a mensagem que eu possa deixar para todas as pessoas, para os jovens principalmente, é que assim, hoje o mundo está muito oportuno para facilidades. Então, assim, eu em locais que às vezes eu vou, ou eu ouço, eu estou passando, eu ouço, as pessoas elas estão buscando muito facilidades. Então, assim, eu já ouvi em alguns locais as pessoas dizerem assim, faculdade não dá dinheiro, mas a questão não é o dinheiro, é aquilo que você quer ser. Porque, assim, o dinheiro, no final das contas, não é o mais importante. Sim. Porque, assim, quando você faz alguma coisa que você gosta, você vai fazer pro resto da sua vida. Você nunca vai ter aquela, vamos dizer, aquela decepção. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, principalmente para os jovens, faça aquilo que você goste.
E faça de coração. Porque no final das contas você vai ver que não é sobre o dinheiro, é sobre aquilo que você ama e que você gosta de fazer. Com certeza. Então, assim, e sendo honesto, sendo leal e sendo transparente com todas as pessoas e fazendo realmente de coração, a vida e Deus, principalmente, que é tudo por Ele e para Ele, Deus abre as portas. Não é fácil? Não é fácil. Você vai bater em um monte de porta fechada, você vai dar cabeçada na parede, mas você pode ter certeza que a sua persistência, uma hora Deus vai abrir uma porta que você vai falar, eu não imaginava. Com certeza. Entendeu? Então, essa é a minha mensagem. Adriano, muito obrigada. A juventude, ela realmente está procurando muita facilidade. Muito. Mas eu tenho certeza que isso, quando a pessoa é muito jovem, ela só pensa realmente na questão financeira. Sim. Mas quando vocês chegarem na nossa idade, né, ali depois dos 25, com 30, você vai ver que dinheiro na vida não é tudo. Não é tudo. E se você realmente trabalha com o que você gosta, o dinheiro é consequência. Exatamente. Ele vem independente da quantidade, mas é o necessário, né, ali para suas atividades, para você ter uma boa vida. E eu concordo extremamente com as suas palavras. E é isso, gente. Corram atrás dos seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos, que o que separa você do seu sonho é a sua ação e o quanto você se esforça para chegar lá. Eu costumo dizer que, assim, eu digo para meus irmãos, eu digo para as pessoas, amigos mais próximos, e quando eu tenho oportunidade de conversar com os mais jovens, eu digo, só quem pode fazer por você é você mesmo. Então, assim, não existe um limite, existe o seu limite. Você vai fazer ou você vai esperar que alguém faça por você? Porque se alguém fizer por você, não é seu, é dele. Então, assim, se você quer chegar no topo da escada, você tem que ir você mesmo subindo degrau por degrau. Você vai tropeçar, você vai cair para trás, você vai voltar, mas você que vai fazer por você. Então, assim, você alcança quando você vai lá e corre atrás. Sim. Demora? Às vezes, né? Você tem diversos percalços, pedra no sapato, mas, poxa, você tem um Deus tão bom que Ele está olhando todo o seu esforço. E uma hora, Ele vai te abençoar. Você pode ter certeza absoluta. Amém. Amém. Pessoal, estamos chegando agora aos nossos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse episódio, né, com o nosso amigo Adriano Castro, da ASC, Engenharias e Soluções. Quero agradecer vocês, quero que vocês compartilhem com os amigos, né, este programa, indiquem também a ASC para amigos que precisem de Com certeza. Serviços de engenharia. Vai ser um prazer atender todo mundo. Com certeza. Então, vocês já podem seguir o nosso Instagram do Itapevi Acontece, né, para que vocês saibam aí de notícias. A gente, vira e mexe, vai estar divulgando coisa da ASC lá também. Com certeza. Pra gente dar uma força aqui. E também sigam o Instagram do podcast, que é @podcastfechou. E sigam muito o podcast da Fê, viu? É isso aí. Você pode ser o próximo a estar sentadinho aqui. Com certeza. Então, o nosso podcast fica por aqui hoje. E a gente espera você no próximo programa. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, gente.